A paz do Senhor, irmãos. Que bênção, estamos aqui mais esse dia que se chama hoje para continuarmos o estudo do livro de Samuel, hoje o capítulo 14, de 33 versículos. Irmãos, que bênção, né? A gente está tendo esse privilégio que Deus nos concede, irmãos, da gente ler todos os livros que nós já temos gravado aí no canal, né? Os profetas menores, todos eles, graças a Deus, os poéticos, né? Só falta o livro de Jó. Agora estamos aqui nos livros históricos, lendo versículo por versículo, irmãos, e vendo as curiosidades, vendo os costumes. Claro, não estamos comentando muito a fundo, mas para a gente ter um entendimento, irmãos, e a gente aplicando isso nos dias nossos hoje, né? A gente vai ver aqui, irmãos, uma parte da história, né? Mais uma da vida de Davi, irmãos, que nos ensina muito. Muito. Aqui o título fala assim, ó, Joabe traz Absalão para casa. Você vai ver nesse capítulo, irmãos, muitas coisas aqui que a gente vai aprender aqui para a glória de Deus, amém? Versículo 1. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, né? O rei, mesmo, irmãos, não aprovando a atitude, né, hedionda de Absalão, que matou seu irmão. Isso é um crime pesadíssimo, irmãos. Segundo a lei, era de punição até de morte. O rei estava inclinado o quê? Era pai, irmãos, tinha saudade, tinha vontade de estar junto, de vê-lo, de revê-lo, mas o rei não mandou procurar ele. Do capítulo 13, que nós está aí no canal, ao 14, os irmãos vão ver, pode ser uma sequência rápida ou até demorada. O rei não foi atrás buscar ele, porque o rei sabia da atitude errada que Absalão tinha feito contra o seu irmão. Versículo 2. Então enviou Joabe a Tecoa, né? A gente sabe que Tecoa cita lá no livro de Amós, né? Que está aqui gravado no canal para a glória de Deus, né? Era a cidade natal de Amós, né? Aleluia. E tomou lá uma mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto e vestes roupa de luto, não te unges com óleo e sê como uma mulher que há de muitos dias que está de luto por algum morto. Então, essa mulher sábia, irmãos, a gente vê que dos reis da Bíblia, o rei tinha homens sábios que auxiliavam nas escolhas relacionadas à área militar e tantas áreas que ajudavam ali. A gente lembra do exemplo disso de José, do Egito, quando ele fala ali do povo sábio de Faraó. Faraó fala assim, não há um homem sábio como esse que tem um Espírito de Deus. Então, mas de mulheres fala-se pouco, irmãos. Essa mulher era sábia, mas também era uma atriz, né? Porque aqui ela contou uma história, ia contar uma história que ela não estava vivendo. Então a gente destaca assim a sabedoria dela, mas também ela se colocou com uma outra pessoa que não era ela aqui. Para ficar bem claro aqui. Aleluia. Versículo 3. Vai ao rei e fale conforme esta palavra. E Joabe pôs as palavras na tua boca. Igualzinho Joabe falou para ela. E a mulher Tecoíta falou ao rei, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. A gente vai ler alguns versículos, irmãos, para chegar até no ponto que Davi entende, a gente vai daí e explica, tá? Louvado seja Deus. E tinha, pois, a tua serva 2 filhos, estes brigavam entre si no campo, e não houve quem os apartasse, assim, um feriu o outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: dai-nos aquele que feriu a seu irmão, para que matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagaram a brasa que ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu te mandarei ordem acerca de ti. 9. Disse a mulher Tecoíta ao rei: a injustiça, rei meu, senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e os seus
trono fique inculpável. Disse o rei: quem falar contra ti, tu traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. 11. E disse ela: ora, lembra-se, o rei, do Senhor seu Deus, para que os vingadores de sangue, né? E isso nós falamos já lá em Números 33, 34, 35 fala deles, né? Vingadores de sangue, que isso escrito lá na palavra de Deus. Não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. 12. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando ao rei a tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Vamos ler até o 15 para a gente entender. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, não lhe tirará a vida, mas ideará pensamentos para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar estas palavras ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei, porventura fará segundo a palavra da tua serva? Aleluia. Então os irmãos veem aqui que essa mulher, ela se aproxima do rei, irmãos, e ela é uma mulher sábia. Estava interpretando, mas ela vem com uma parábola. Praticamente ela conta, não usando os mesmos nomes, né? O que aconteceu com o rei. No caso dele, o que aconteceu com a filha dele, Tamar, né? Amon, Absalão. E aquilo mexe, irmãos, com o rei. Aquilo toca profundo no rei ali, aquelas palavras que o Joabe colocou nos lábios dela, irmãos, para que o rei pensasse naquilo que estava acontecendo com ele, né? Irmãos, a gente vê aqui que tudo aqui foi decisão de pessoas que estavam ligadas ao rei, vamos dizer a palavra assim, bem intencionadas, mas Deus, o Senhor, através de um profeta, de um direcionamento de Deus, não estava falando nada. O que nós chama a atenção isso, irmãos? Muitas pessoas têm boas intenções. Ah, tenho uma ideia, meu coração é bom. Irmãos, mas tudo tem que ter a direção de Deus, irmãos. Nada pode ser com as boas intenções, com boa vontade. Tem que ser direcionado, guiado, orientado, com a divina revelação do Espírito Santo, irmãos, baseado na palavra. Irmãos, houve um grande ressentimento, irmãos, uma raiz grande de amargura, de Absalão, o rei no meio envolvido. Os dois estavam separados, irmãos. Deus do Senhor não quer que o homem se reconcilie a ele, sim. A Bíblia diz que Deus nos fez para reconciliar o mundo a ele, você, nós. Mas a gente vê aqui, irmãos, que a ação aqui era humana. A ação aqui era de Joabe. Era uma boa intenção de Joabe, mas Deus não estava nesse negócio, irmãos. Deus não estava falando nada para ele fazer. Deus não estava dizendo nada para ele fazer. Nós vamos entender até o final do capítulo aqui. Versículo 16. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir juntamente a mim, meu filho e a herança de Deus. 17. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim o rei é meu senhor para ouvir bem ou mal, e o Senhor teu Deus será contigo. A gente vê aqui a mulher, irmãos, comparando Davi como se fosse um anjo. Irmãos, era um homem de Deus, irmãos, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. A gente vê na história que contaram de Davi, irmãos, a humildade dele. Nunca ele se exaltou, bateu no peito, se vangloriou, não. Mas ele ouviu esse elogio, essas palavras de elogio da parte da mulher para a vida dele, irmãos. Aleluia. Mas Davi continuava ali, centrado em Deus, centrado na obra de Deus, centrado nas coisas que Deus falava para ele, irmãos. Não deixava aquilo subir para o coração dele. Assim tem que ser nós, irmãos. Centrar em Deus. Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Versículo
Bendito seja Deus. 18. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Olha, irmãos, e aqui tinha direção de Deus, aqui tinha sabedoria divina do Espírito Santo. Aleluia. E disse a mulher: Ora, fale, rei, meu senhor. 19. Disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto ao rei meu senhor te tem falado, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. 20. Para mudar o aspecto desse caso, foi o teu servo Joabe que fez isso. Porém, sábio é, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. 21. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai e torna a trazer o jovem Absalão. Então os irmãos, vê que Deus, irmãos, através do Espírito Santo, sabedoria de Deus, irmãos, deu graça a Davi, maturidade a Davi, e Davi percebeu que aquilo foi combinado dela com Joabe, irmãos. Ele, pai, homem, gostou, irmãos, da atitude de Joabe, do que Joabe fez para ele, mas os irmãos vê aqui, irmãos, que em muitas passagens da Bíblia Sagrada, e não é poucas, são muitas, nós estamos falando de Davi, irmãos. 1 Samuel está aí no canal todo gravado. Aqui estamos aqui no capítulo 14. O bom, irmãos, da Bíblia, do estudo da palavra, irmãos, a gente lê todo o livro, irmãos. A gente fazer um propósito com Deus, irmãos, de ler todo o livro, de meditar, de ler versículo por versículo, para entender tudo o que quer dizer, irmãos. A pegar a vida desse homem de Deus chamado Davi e ver, irmãos, ó, quão grandes vezes Deus usou ele tremendamente, mas teve erros, irmãos. Teve várias vezes que ele errou, mas se arrependeu, não fez mais. E isso, irmãos, ele é comparado a um homem segundo o coração de Deus, por causa das suas atitudes certas na hora dos erros. Por que na hora dos erros, irmãos? Porque não voltou a fazer mais. Corrigiu aquilo, irmãos, com uma graça de Deus tão grande, não voltou a fazer mais. Isso nós temos que aprender, irmãos, para não fazermos errado. E a gente vê aqui que de muitas vezes que Davi passou situações complicadíssimas, irmãos. Essa não era complicada. Davi orava, Davi falava, Davi consultava a Deus, Davi chamava o sacerdote. Era a hora aqui dele orar, irmãos, dele falar com Deus, dele pedir direção para Deus. Mas Absalão, que tem até um significado do hebraico para o português nosso bonito, né? A paz de Deus. Lindo nome, irmãos, significado. Mas não é porque a pessoa tem um nome bíblico, irmãos, que ela é benção. Não é porque a pessoa tem um nome bíblico, é um nome dado pelo pai e pela mãe, que ele vai ser bênção, irmãos. Não, também não estou dizendo que vai ser maldição. Mas aqui, irmãos, aleluia, é situações que acontecem na minha e na sua vida, irmãos, que a gente quer colocarmos o lado emocional, sentimental, seja ele materno, paterno, e a gente não ora mais, não busca mais, não se coloca mais ali na onde Deus quer que a gente chegue, irmãos. Não que vamos ser 100% perfeito, porque se a gente chegar um dia assim, irmãos, qualquer um dessa terra, Jesus vai recolher e vai levar a gente para a glória. A gente aqui, irmãos, vai se... quando fala de santidade, fala de pureza. A gente vai se contaminar, irmãos. Jesus vai recolher nós. Mas precisamos orar mais, irmãos, para ouvir a voz de Deus. Irmãos, emocional, sentimental, não é Deus falando, irmãos. É o coração humano seu falando. E Davi aqui passou por isso, irmãos, como pai. Irmãos, alguém vai dizer assim, ele errou. Não, irmãos, ele foi o lado do pai. Aquele que ama, que criou, que amou. Mas não quer dizer também, irmãos, que vai ser um fim próspero, um fim agradável, um fim que vai se tornar numa grande vitória. Também não é sempre assim, irmãos. A gente vê aqui o que vai acontecer aqui, ó. Versículo, bendito seja Deus, 21. Então o rei disse a Joabe, eis que fiz isso, vai e torna a trazer o jovem Absalão.
Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, agradeceu o rei e disse Joabe: Hoje conhece o teu servo, achei graça aos teus olhos, o rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: retorne para sua casa, mas não veja minha face. Olha aí, irmãos. Olha aí, você vê uma primeira qualidade de raiz de amargura, falta de perdão. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Irmãos, trouxe para Jerusalém, mas não viu a face dele. Falta de perdão, irmãos. Eles, ambos, erraram nesse sentido, irmãos. Tinha que haver perdão. Tinha que haver confessar e deixar, diz a Bíblia, alcança a misericórdia. Tanto da parte do rei, que era Davi, e da parte de Absalão, irmãos. Olha algo aqui que a gente vê, irmãos, que é muito sério, irmãos. Isso acontece em relacionamentos de pessoas familiares, pai, filho, sogra, sogro, tio, tia, primo, no nosso meio cristão. Irmãos, a oração do Pai Nosso fala assim: perdoai aos seus devedores. Fala assim, para a gente alcançar o perdão de Deus, eu tenho que perdoar aquele que fez o mal para mim, aquele que me deve, para depois o Senhor me perdoar. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Isso é um alerta para nós. Versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível de aparência como Absalão, desde a planta dos pés até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, sucedia que no fim de cada ano o cortava, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. O cabelo era muito grande e bonito, irmãos, e ele era um homem de aparência. Na história, as pessoas imaginavam que ele ia ser o sucessor de Davi, por causa da aparência, por causa do porte físico. Versículo 27. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era a mulher formosa à vista. Interessante aqui, irmãos, que Deus deixou para nós registrado aqui, que é quase unânime, né? Mais cita o nome dos homens no Velho Testamento, e muito pouco das mulheres. O nome dessa filha de Absalão, Tamar, porque ele foi praticamente uma homenagem, um carinho à sua irmã Tamar. Daquele fato que tinha acontecido com ela lá, do seu irmão Amon ter abusado dela, irmãos. E Absalão coloca o nome na sua filha, chamada Tamar. Também era bonita, também formosa. Versículo 28. Assim, pois, Absalão 2 anos inteiros, muito tempo, irmãos, em Jerusalém, e não viu a face do rei. Irmão, trazendo para nós hoje, irmãos, como cristãos que queremos ser e entrar no céu, para a porta do céu. Cristão perdoa, irmãos. Cristão não tem problema na cabeça de amnésia, que esquece, mas ele perdoa. Mas a graça de Deus, aleluia, a Bíblia fala assim: onde abundou o pecado, reinou o pecado, a graça de Deus superabundou. Você pode olhar para a pessoa, você pode olhar para alguém, eu posso olhar para alguém e lembrar de malefícios de uma vida toda que a pessoa fez para mim. Mas, irmãos, perdão. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Deus me perdoou de uma vida inteira de pecado, longe dele, destinado ao inferno. Se eu estava, você destituído da glória de Deus, Deus me perdoou. Eu tenho que olhar para a pessoa e perdoá-la, amá-la. Ah, irmão, isso é a base e outros pilares do cristianismo, o perdão. Jesus, quando as pessoas fizeram mal para ele, ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O que você vai falar para mim assim, pensa assim, mas era Jesus. Estevão sendo apedrejado, homem igual nós. A diferença dele para muitos de nós hoje, irmãos, é que ele era um leitor estudioso, amava estar centrado na palavra, lendo a palavra, uma vida dedicada a Deus, de oração, de busca ao Senhor,
aleluia, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria de Deus. E quando acontece isso com ele, irmãos, ele pede perdão. Ele fala, Senhor, perdoa ele, Senhor, que ele sabe o que faz. Ele viu aquela visão vendo Deus e Cristo à direita, irmãos. E os homens apedrejaram até a morte. Saulo consentiu na morte dele. Irmão, Estevão era homem igual nós e perdoou. Então, aqui nós aprendemos, irmãos, que o perdão tem que ser marca do cristão. O perdão, a gente lembra de amor, irmãos, oh, glória. Reconciliação. Deus quer reconciliar o mundo a Ele. E você tem que ser um homem que perdoa. Limpo de coração. Oh, glória. Quem é limpo de coração, a Bíblia fala que é bem-aventurado. Misericordioso. Irmão, isso é sério, irmãos. A gente quer ir lá para o céu, a porta é estreita, eu tenho que perdoar aqui. Posso até lembrar, irmãos, mas eu tenho que estar envolvido com Deus, irmãos. Não está no raso, não. Aprofundado com Deus, para que eu, mesmo que eu lembre, o inimigo lance isso na minha mente, mas eu perdoe, eu ame, eu ajude a pessoa, irmãos, através do meu perdão, para que eu me seja curado e a pessoa também. Tem pessoas hoje que não perdoam, irmãos, por isso que não é curado. Rancoroso, amargurado, triste, vive abatido, vive uma vida, irmãos, uma miséria espiritual porque não perdoa. Irmãos, tem que buscar isso em Deus, irmãos. Para você perdoar alguém e você primeiro ser curado e perdoado, aleluia. Vemos aqui a palavra aqui, ó, 29. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez, contudo não quis vir. 30. Então disse aos seus servos: vedes aqui o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, pondo-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Olha, mas uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que vive, como diz o ditado popular, de mal com a vida, irmãos, ele só vem mal o coração dele, porque ele está dentro dele, irmãos, alimentando um mal, um desejo mal, uma intenção mal. Falta de perdão é mal, irmãos, isso não é de Deus. E quando ele vai se relacionar com alguém, ele vai fazer um mal para a pessoa. Olha, Joabe tinha ido buscar ele, irmãos. Joabe usou aquela mulher para chegar diante do rei, e ele viu isso, irmãos. Depois, eu acredito que no caminho Joabe contou para ele. Olha o que ele estava fazendo aqui para Joabe, irmãos, um mal. Jesus, versículo 31. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? Olha, ele tinha feito bem para ele, irmãos, e ele fez o mal para ele. Pessoas que têm o mal dentro de si, irmãos, não conseguem fazer o bem. É numa atitude, é no falar, é no agir. Irmãos, é no relacionar com alguém. O mal está imperando na vida dele, irmãos. Esse mal tem que ser curado através do perdão do sangue de Jesus. Oh, glória. Versículo 32. Disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe para que vinde Jesur, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, se ainda em mim alguma culpa, então que me mate. Olha, irmãos, ele mal agradecido, só sabe reclamar, só sabe ver mal, só sabe ver defeito nas pessoas. Assim estava sendo Absalão, irmãos, não vendo ali uma bondade da parte de Joabe. Então me mate de uma vez, irmão. Não dá valor à vida, irmãos. O servo de Deus tem que dar valor à vida, irmãos. Viver todo dia, Deus te dá a vida para você viver esse presente de vida, irmãos. Versículo 33. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto, em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Então, os irmãos vê que da parte do rei houve perdão. Beijo era sinal que de perdão, irmãos. Mas Absalão se inclinou, porque era o rei, tinha que se inclinar. Mas você não viu da boca de Absalão ele falar como o filho pródigo: pai, pequei contra os céus e a terra, não sou digno que eu fique no meio dos teus jornaleiros. O filho pródigo se arrependeu, Absalão não, irmãos. Então, o que Absalão tinha dentro dele? Mal, raiz de amargura. Quantas coisas nesse capítulo 14, irmãos, desde o primeiro versículo até aqui nós aprendemos, relacionado à convivência, à vida, relacionamento,
a orar mais, a buscar mais, para que estejamos ligados em Deus, irmãos. O Espírito Santo nos revele as intenções do coração das pessoas, a maneira da pessoa se portar, de ser, de vir até nós. Desejo bom no coração não quer dizer que é Deus mandando fazer, irmãos. E quantas coisas, outras coisas mais aprendemos nesse capítulo 14. Para que nós aplicamos isso na nossa vida, irmãos, e possamos ser cristãos de verdade. Crente, irmãos, até o diabo estremece. Amém? Capítulo 14 encerrado no 2 Samuel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajude nós aqui compartilhando esse link, enviando para outras pessoas. Convide pessoas aí da sua família, do seu ministério, a se inscrever no canal. Vamos juntos fazer a obra do Senhor, irmãos. A ideia aqui que Deus põe no nosso coração é alcançar vidas. E vidas ouvindo a palavra, a leitura da palavra, a explicação da palavra. O Espírito Santo faz a obra e convence essa pessoa a se voltar a Deus, a aceitar Ele como Salvador e se reconciliar com Ele. Amém? A paz do Senhor Jesus.